misericórdia dura para sempre. Amém? Com esse versículo eu quero aqui agradecer a Deus mais uma vez, né, por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele fez e por tudo quanto Ele fará. Porque o nosso Deus é fiel, né? E quando nós colocamos algo na mão dele, sem dúvida, né, não teremos dúvida alguma que Deus, ele vai nos responder. Amém? E eu estou aqui nessa noite para agradecer a Deus pela vida do Rodrigo, todo mundo sabe, né, esse bonito ali. E eu quero dizer para os irmãos, eita bichinho que dá trabalho, que deu trabalho, viu? E só a graça mesmo de Deus nas nossas vidas, que em momento algum nos fez desistir dele, né? Porque se a gente fosse desistir, sabe Deus o que poderia acontecer. E ele está ali hoje, para a honra e glória do Senhor, né? E eu estou aqui nessa noite para agradecer. Como eu já falei, deu muito trabalho e eu sei que a minha família já sofreu muito. Eu acho que todos aqui conhecem a história dele, conhecem o proceder, né? E quantas das vezes muitos não falaram, para esse não vai ter jeito mais, né? Quantas das vezes alguém falou, esse aí vai se acabar nessa moto, que ele tinha uma moto, ou então vai se acabar de uma outra forma, né? Mas uma coisa eu tinha certeza e pedia todos os dias para Deus. Falava, Senhor, eu sei que mesmo ele fazendo tudo errado, mesmo não te agradando, uma coisa eu te peço, nunca permita que a vida dele seja tirada pelas mãos do homem. Eu aceito que o Senhor leve de uma outra forma, menos pela vida, pelas mãos do homem. Porque da maneira que ele estava vivendo, irmãos, a nossa preocupação, ou talvez expectativa, sei lá, era de qualquer hora chegar a notícia e falar, mataram o Rodrigo, né? Ou fizeram outra coisa pior. Então, eu tinha muito esse medo dentro de mim. E eu clamava muito a Deus para que Deus não deixasse, né? Era duas coisas que eu pedia muito para Deus. Que a vida dele não fosse tirada pelas mãos do homem, e nem que ele morresse sem antes confessar o nome do Senhor, né? Porque todo mundo sabe como é triste, da maneira como ele estava vivendo. Se ele morresse sem Cristo, né? Todo mundo sabe onde ele estaria hoje. Mas o nosso Deus, ele é fiel, né? Ele é fiel para cumprir. Quantas das vezes eu, no culto ou na igreja mesmo, e eu preocupada, meu Deus, onde será que Rodrigo está? O que ele está fazendo? E Deus falava comigo, filha, eu que estou cuidando. E eu falo assim para ele que Deus, ele tem um amor tão lindo pela vida dele. Ele tem um cuidado tão grande pela vida dele. Quantos livramentos. Às vezes, eu conversando com ele, ele falou que já esteve no chão com armas e armas em cima dele, e Deus deu livramento. Então, irmãos, quem faz isso é Deus. É as mãos de Deus que cuida. E eu falo sempre para ele, além da prova tão grande de amor que Deus te deu, que foi dando a vida do seu único filho para morrer por ti, tu ainda quer mais prova de amor? Depois desse acidente, dos livramentos, de tantas outras coisas, tu ainda quer mais prova que Deus te ama? Então, irmãos, eu só tenho a dizer para vocês que Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel e ele não falha em momento algum. Ele trabalha na hora certa, no momento certo. Muitas das vezes nós que não sabemos esperar e nos desesperamos, queremos do nosso jeito.
Mas Deus, Ele tem a maneira certa, a hora certa, o tempo certo de trabalhar, né? E o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Quando nós esperamos em Deus, tudo é perfeito. Eu sou prova viva disso. Em várias áreas da minha vida, eu sou prova viva disso. De que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes algumas pessoas vêm falar, não sei o que, não sei o que. Tudo no tempo de Deus. Eu não tenho pressa de nada. Porque Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer e como Ele quer. Então que nós saibamos esperar em Deus. Não tem coisa melhor, irmãos, do que esperar em Deus. Não tem coisa melhor. Nós, quando esperamos em Deus, nós temos a certeza do que Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E Rodrigo, ele esteve aí perambulando e tal. E depois foi morar com a minha mãe. Lá fazer algumas audiências e também não deu certo. E eu sempre clamava a Deus, Senhor, misericórdia dessa alma. Tinha dias que eu não tinha mais forças para orar. Eu só sabia chorar e falar, Senhor. Às vezes eu confesso que eu até pedia, Senhor, leva logo. Eu já não aguento mais, a minha família já não aguenta mais. Então leva. A gente vai sofrer, mas sabe que foi. Mas só, irmãos, que Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, no dia que ele saiu da casa da minha mãe, eu confesso que aquilo partiu meu coração da forma que ele saiu. Só que eu, infelizmente, não podia fazer nada. E eu falei para Deus naquele momento, eu falei, Deus, se é dessa forma que o Senhor vai trabalhar na vida dele, que seja feita a tua vontade. E eu creio que foi o tempo. Deus, Ele começou a trabalhar na vida dele. Quantas vezes eu chegava, me ajoelhava no meu quarto, ou mesmo sem conseguir dormir, e falava, Deus, faz alguma coisa de imediato. Faz alguma coisa de imediato. Muda a história desse jovem, muda a história, muda a vida. Está tão doído, Senhor. E eu me lembro que a última vez, antes dele sair da casa da minha mãe, eu fiz uma oração de 6 horas. E eu comecei, eu acho que eu nunca tinha orado na minha vida como eu orei naquele dia. E eu comecei a falar, Senhor, eu determino libertação na vida desse jovem. Eu determino e fui determinando. E naquele momento parece assim que o meu coração ficou tão leve, na certeza de que Deus ia fazer, na certeza de que Deus ia operar. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia que ele saiu da casa da minha mãe, e ele ainda veio aqui, e ele saiu com uma bolsa nas costas, e eu falei, meu primo, Deus te abençoe, Deus te guarde. E ele saiu sem rumo, sem direção. E nesse dia, eu não consegui dormir absolutamente nada. Pensando, imaginando talvez onde ele estaria naquele momento. Mas eu me ajoelhei perante o Senhor, aquele que é o dono das nossas causas impossíveis. E eu falei, Deus, se eu pudesse, Ele estaria aqui. Se eu pudesse carregar o tempo todo Ele comigo, eu carregaria, mas eu não posso. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E eu coloco Ele nas tuas mãos para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha proteger, assim como o Senhor fez e tem feito. E dali em diante, passaram-se dias e dias, e eu não tinha notícia dele. E aí eu comecei, às vezes, até mandava mensagem para meu tio Redondo, para saber se tinha olhado ele por lá. E a perna dele começou a inchar. E eu sei que aí ele, antes disso, ele ainda veio umas 3 noites, bêbado, procurar dormir daqui. A gente deixou ele dormir.
E depois disso, Deus ele começou a trabalhar. Deus ele começou a trabalhar do jeitinho dele. Aleluia, Deus. E aí eu lembro que aí a minha tia me ligou e falou: filha, o Rodrigo tá assim, tá assim. Eu falei: tia, pode mandar ele pra cá. E aí ele veio, eu me lembro que era um domingo à tarde. E no momento que ele entrou aqui, eu estava na sala com meu esposo. No momento que ele entrou, e eu vi ele, em pensamento, em oração com Deus, eu falei: Deus, eu sei que não é por acaso. Eu sei que o Senhor está trazendo ele aqui, mas não é por acaso. O Senhor tem um propósito nisso e eu creio que o Senhor vai fazer algo. Eu não sei o que é, eu não sei de qual forma, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo.